Queridos amigos e amigas, muito bom estarmos juntos, rezando com a Palavra de Deus. Hoje é dia 9 de novembro. Obrigado, Senhor, por este dia, pela vida, pela nossa fé, pela caminhada. Queremos continuar caminhando, vibrando com a vida, amando a vida. Que tudo aquilo que fizermos possa ter sempre a luz que vem do alto. Que nós possamos nos inspirar nas atitudes tão bonitas de Jesus que mudam, essas atitudes mudam e transformam a nossa vida. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta quinta-feira, 9 de novembro, é de João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Hoje, na liturgia, é a dedicação da Basílica de São João do Latrão. É a primeira igreja que se tornou a mãe de todas as igrejas, a Basílica de São João do Latrão, lá em Roma. Então, a mãe de todas as igrejas, que bonito isso também, né? De termos a mãe de todas as igrejas, e vamos agradecer a Deus, agradecer aqueles que sempre se dedicaram a construir os templos para que Jesus pudesse estar nos templos, assim como Ele está também no templo do nosso coração. Vamos acolher o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está no templo. O que ele encontra no templo? Encontra de tudo, menos a fé. E talvez seja a única página do Evangelho que a gente se encontra com Jesus um pouco, vamos dizer na nossa linguagem, irritado. Jesus que não se conforma com o comércio feito dentro do templo. E ele pega chicotes. Ele espanta todos e tudo, ele derruba as mesas. Por que Jesus age assim? Porque, de fato, o que estavam fazendo no templo era tudo menos o essencial. E isso Jesus não suportou. Não suportou. Porque ele vinha ensinando, pregando, e eles nem sequer ouviam. Então vejo que Jesus tem uma atitude firme. Não dá para dizer que ele queria agredir as pessoas. Ele queria colocar cada coisa no seu lugar. E às vezes nós precisamos também ser firmes. Todos nós, um pai de família, uma mãe, um profissional, todos nós temos que ter firmeza em algumas coisas. A agressão, nunca. Sermos polidos nas palavras, ótimo. Mas nós temos que ser firmes. O que é a favor, o que não ajuda, o que ajuda, né? Nós termos uma coerência nas atitudes. Jesus acaba dizendo outras coisas.
Ele diz, olha, podem derrubar este templo que em 3 dias eu vou reconstruí-lo. Mas Jesus teve que ouvir deles, olha, foram tantos anos para construir este templo e tu vai derrubar e em 3 dias vai reconstruir. Eles só foram entender essa palavra depois da ressurreição. Jesus ressuscita, Ele é o novo templo. Não mais o templo de material, mas o templo espiritual. Nosso corpo, nossa vida, nossa história também é um templo. São Paulo diz, olha, vós sois o templo vivo do Espírito Santo. Que nós possamos cuidar do templo, cuidar do corpo, cuidar da vida. Claro que nós temos os nossos templos materiais, né? É onde que é uma casa só um pouco maior para acolher mais do que uma família, acolher a família dos cristãos. Mas o templo mesmo é Jesus. Jesus é o nosso templo. Em 3 dias Ele ressuscitou e Ele fez acontecer o templo definitivo, que é o templo no Espírito. Nós também rumamos para este templo. Um dia estaremos no templo eterno, onde não teremos mais paredes, não vamos mais precisar de deslocamento. Estaremos em Jesus, o nosso templo maior. Agradecidos rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre todos nós desça a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.